Por favor, abra sua Bíblia, eu gostaria de ler 4 textos, Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Volta aqui comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la. Quem, porém, perde a sua vida por minha causa, achá-la. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E finalmente, irmãos, Apocalipse 21, 21, uma descrição da Nova Jerusalém. Quero ressaltar um aspecto em especial. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Muito bem, irmãos, o meu tema é a cruz de Cristo e a cruz do cristão. Irmãos, falar de cruz não é uma coisa fácil nem agradável, mas é algo fundamental na fé cristã. O famoso pregador Spurgeon disse o seguinte: falar sobre Jesus sem a cruz é traí-lo com um beijo. Falar sobre Jesus sem a cruz é traí-lo com um beijo. E, amados, a cruz sempre foi o símbolo mais importante do cristianismo. Mas nós precisamos considerar a cruz sob 2 aspectos: a cruz de Cristo e a nossa cruz. Porque, como nós vemos, Jesus várias vezes convidou os seus discípulos a tomarem a sua cruz dia a dia e a seguirem a Ele. Ou seja, sem cruz, irmãos, sem a nossa cruz, nós não podemos seguir a Jesus. Sem a cruz do cristão, não há discipulado. Pior ainda, sem a cruz, se nós não tomarmos a cruz, nós não somos dignos de Jesus. Forte essa palavra do Senhor. Irmãos, a cruz de Cristo representa o sacrifício que Jesus precisou fazer pelos pecados da humanidade para que pudéssemos ser salvos da penalidade e da condenação do pecado, que é a morte eterna. Pela cruz de Cristo nós temos paz, reconciliação, perdão, salvação. A cruz de Cristo também é o símbolo do amor e da graça de Deus, pois foi na cruz que Jesus demonstrou o amor de Deus por nós e ofereceu a graça da vida eterna para todos aqueles que nele creem. Por outro lado, a cruz do cristão tem um significado diferente. Ela representa o chamado de Cristo para seguirmos os seus passos, seguirmos o seu exemplo, suportando as adversidades em nossas vidas e também sacrificando nossas próprias vontades e interesses em prol dos propósitos divinos e do reino de Deus. Portanto, a cruz do cristão significa se submeter completamente à vontade de Deus sobre as nossas vidas, seja ela boa ou má, fácil ou difícil, e estar disposto a suportar sofrimentos e a sofrer injustiças por causa da nossa fé e por causa da nossa consciência para com Deus. A cruz do cristão ela pode ser vista como um símbolo de compromisso, submissão, autonegação, renúncia e serviço a Deus e aos homens. E a cruz nos lembra que assim como Jesus sofreu por nós, também nós devemos sofrer por Ele para que a sua vontade seja feita e devemos sofrer pela causa do Evangelho para que o reino de Deus seja implantado aqui neste mundo. Em resumo, irmãos, a cruz de Cristo e a cruz do cristão são ambos símbolos importantes do cristianismo, mas com significados diferentes. A cruz de Cristo foi o sacrifício do Senhor a nosso favor, enquanto a cruz do cristão representa o chamado para que os seus seguidores sacrifiquem a própria vida, vontades e interesses próprios em prol da vontade de Deus e do seu reino. Então nós temos esses 2 aspectos. O aspecto objetivo daquilo que Cristo fez por nós,
mas também um aspecto subjetivo, o que a cruz significa para nós. Porque a cruz de Cristo, ela foi não só um instrumento de salvação ali no Calvário para nós, mas a nossa cruz diária também, ela é a continuação desse poder da cruz que foi efetuado ali no Calvário. Então hoje, a partir de agora, eu quero dar um foco, irmão, sobre a cruz do cristão. Há uma passagem muito conhecida nas Escrituras, Mateus capítulo 11, de 28 a 30, não precisa ir lá. Jesus ele faz um convite bem no início do Evangelho, dos 4 Evangelhos no Evangelho de Mateus. Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, quando nós cremos no Senhor, nós chegamos a Ele sobrecarregado pelos pesos e dificuldades, as cargas que esse mundo colocou sobre nós. E Jesus então nos faz um convite para fazer uma troca. Ele fala o seguinte: olha, deixa o fardo do mundo e toma sobre si o meu fardo, o meu jugo. Porque o meu jugo, ele é suave e o meu fardo é leve. Irmão, você sabe o que é jugo? Quando um boi bravo precisa ser domesticado, ele é colocado ao lado de um boi manso. E um pedaço de madeira é posto sobre o pescoço de ambos, obrigando eles a andarem juntos. Então você quer domesticar um boi ou um cavalo, na época, nos séculos passados, tinha aquelas carruagens, né? Então você quer domesticar um boi bravo, você coloca um boi manso junto com um boi bravo e um pedaço de madeira sobre o pescoço de ambos. Quando o condutor do carro de bois manda o boi manso parar, ele para. Mas o boi bravo não quer parar, ele fica se movimentando para frente e para trás. Então aquele pedaço de madeira no pescoço vai machucando ele. O boi manso está lá parado. Mas ele quer ir para o lado, quer ir para frente, e aquele jugo, aquele pedaço de pau no pescoço vai esfolando. Quando o condutor do carro de bois manda o boi manso andar, ele anda. Mas o boi bravo, como ele é rebelde, ele resolve empacar. E aí o boi manso vai e o jugo vai levando o boi bravo. Depois de um tempo, irmãos, esse boi bravo, de ficar lutando com o jugo, o pescoço dele está esfolado, completamente esfolado. E aí ele fica pianinho. Ele fica olhando para o boi manso assim, o boi manso anda, ele anda. O boi manso para, ele para. Por quê? Porque o pescoço dele está completamente esfolado por causa da sua rebeldia, da sua vontade própria, de não obedecer o condutor. É assim que o boi ele é domesticado. Irmãos, Jesus usou exatamente essa figura. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Então, irmãos, Jesus, esse boi manso que levou o jugo que o Pai Celestial colocou sobre ele, obedecendo a Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E ele nos convida a nos colocarmos debaixo do jugo dele. E quando nós voluntariamente nos colocamos debaixo do jugo de Jesus, querendo aprender com ele, nós somos como aquele boi bravo, indomado, que quer fazer sua própria vontade. Quando Jesus quer que nós fiquemos parados, o Espírito Santo dentro de nós fala: não faça isso. E aí nós fazemos. Então o jugo ele vai esfolando a nossa alma. E quando Jesus quer que nós andemos, tomemos alguma atitude, nós queremos ficar parado, aquele jugo, então, o Espírito Santo nos leva, nos impulsiona para frente, machucando o nosso pescoço. Vocês estão entendendo a figura. E esse processo, irmão, se repete várias vezes em nosso discipulado a Cristo, até que nos tornamos instrumentos dóceis e obedientes debaixo das ordens e mandamentos de Jesus. Alguma circunstância acontece, nós olhamos para Cristo, que é o boi manso.
que está sobre o mesmo, nós sobre o mesmo jugo dele. E aí, Jesus, eu movo ou não movo? Não fica parado. E aí, Senhor, não vamos caminhar comigo? E nós andamos. Irmãos, é dessa forma que Jesus vai nos moldando segundo a vontade dele. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Eu sou o boi manso. E eu quero que você se coloque debaixo dos meus mandamentos, das minhas ordens, da minha vontade. E depois, irmãos, de errar muito e cair muito na nossa vida cristã, a gente aprende. Não, Senhor, eu só vou andar quando o Senhor andar e quando o Senhor parar, eu paro. É assim que o nosso discipulado vai acontecendo. Igualzinho a um boi bravo e um boi manso. Sobre o mesmo jugo. Agora, irmãos, que jugo é esse que Jesus quer que nós coloquemos sobre nós? É a cruz. Jesus levou a cruz dele, e se quisermos ser seus discípulos, também precisamos levar a nossa cruz. Lucas 14, 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um meu discípulo. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, essa é a única maneira de ser um discípulo de Cristo. Seguindo a Jesus e levando a nossa cruz a cada dia. Aquele jugo, aquele fardo que o Senhor permite que venha sobre nós. É um peso. Mas ele diz, vem e me segue. Mas Senhor, está pesado. Vem e me segue. Você quer ser meu discípulo? Eu permiti esse peso sobre a sua vida, mas não é para você ficar prostrado, reclamando, murmurando. Não. Me segue com esse peso, com esse sofrimento, com essa tribulação que eu estou permitindo na sua vida. Agora, irmãos, o que é a cruz? João Batista certa vez disse o seguinte, convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. A cruz é toda e qualquer circunstância que nos diminui, que nos humilha, que nos apequena diante de nós mesmos e diante de outras pessoas. E é só na medida em que nós diminuímos é que a vida de Cristo pode crescer e se desenvolver em nós. Importa que eu diminua e que Ele, Cristo, cresça em mim. O apóstolo Paulo, através das suas muitas e variadas tribulações, pôde experimentar isso de maneira tão profunda, irmãos, que ele chegou ao ponto de declarar: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele foi diminuindo, e Cristo aumentando dentro dele, a ponto que ele chegou a falar: agora já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e através de mim. Paulo, irmão, se colocou totalmente debaixo do jugo de Jesus. E ele se tornou aquele boi manso, de tal maneira que não era ele que tinha o domínio da sua vida, mas era Cristo que tinha o domínio sobre a sua vida. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, irmãos, nós cristãos, nós temos uma escolha a fazer. Ou nós escolhemos viver, isto é, seguir as nossas próprias vontades e preferências, e nesse caso Jesus não pode viver em nós e nem através de nós, ou nós escolhemos morrer, negando-nos a nós mesmos e nos colocando debaixo da vontade ou nós escolhemos morrer, negando-nos a nós mesmos e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, e dessa forma nós permitimos que Cristo viva a sua vida através de nós. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Importa que eu diminua e que Ele cresça. Só que Cristo agora está dentro de nós. E as tribulações na nossa vida são para nos diminuir, para que na nossa fraqueza o poder de Deus se manifeste. Veja como o apóstolo Paulo coloca essa verdade em 2 Coríntios 4,11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Em outras palavras, as minhas próprias vontades e interesses são entregues à morte, para que a vida de Jesus possa se manifestar em mim.
Portanto, irmãos, a cruz é uma via de mão dupla. Cristo morre na cruz do Calvário, nós vivemos. Nós morremos em nossas cruzes diárias, Cristo vive. Preste atenção. Cristo morreu, nós vivemos. Nós morremos, Cristo vive em nós. Portanto, a cruz, ela é uma via de mão dupla. Amados, vocês sabem que Jesus sofreu não somente para nos salvar, mas para se tornar também o nosso exemplo. 1 Pedro 2,21. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então a cruz de Cristo não foi apenas uma obra de salvação a nosso favor, foi o exemplo que nós precisamos imitar. Porque também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para que nós sigamos os seus passos. Que passos? De carregar a cruz, de sofrer a cruz. Portanto, a cruz, irmãos, ou seja, o sofrimento na vida cristã é parte integrante, essencial do nosso chamado como cristãos. E se inclui no plano de Deus para a nossa santificação, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. A cruz, irmãos, é parte integrante, essencial do nosso chamado como cristãos. Muito bem, vamos ver o que os nossos irmãos e irmãs na história da igreja nos ensinaram a respeito dessa questão da cruz do cristão. Vance Havner disse o seguinte: o que o Senhor disse quanto a carregar a cruz e obedecer não está no rodapé, está em negrito bem na capa do contrato. O que o Senhor nos disse quanto a carregar a cruz e obedecer não é uma nota de rodapé na Bíblia. Pelo contrário, está em negrito, bem na capa do contrato. Jesus não enganou ninguém. Ele disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. E se você for ver, essa declaração aparece nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. Ou seja, não foi um só que teve um insight do que Jesus estava querendo. Não, o Espírito Santo fez questão de colocar nos 3 evangelhos sinópticos esse mandamento. John Charles Hyle disse: feliz é quem compreende que, embora o cristianismo traga uma coroa no final da carreira, traz também uma cruz para o caminho. Richard Baxter diz: a cruz precisa ser carregada, não temos liberdade de passar por cima dela ou evitá-la. Elizabeth Elliot: ser um seguidor do crucificado significa que cedo ou tarde você terá um encontro pessoal com a cruz. E a cruz sempre implica perda. Madame Guion: Deus nos dá a cruz e a cruz nos dá Deus. Olha que bonito, irmãos. Nós vamos ver como que a cruz nos dá Deus. Maria Galgani: não recuso a cruz, porque se recuso a cruz, recuso a Jesus. Só quem tomar sua cruz dia a dia pode ser meu discípulo. Se nós rejeitarmos a cruz, irmãos, nós estamos rejeitando junto a Cristo, porque está inserido no chamado a questão da nossa cruz. E finalmente Lutero: deram ao nosso mestre uma coroa de espinhos, por que esperaríamos uma coroa de rosas? Ele foi à frente, dando o exemplo para que nós sigamos os seus passos. Agora, irmão, de maneira prática, como é que a cruz se manifesta em nossas vidas? Como vimos, a cruz é tudo aquilo que nos diminui, é tudo aquilo que produz a morte da nossa vida da alma. E essa morte se manifesta através de muitas tribulações, dificuldades e sofrimentos que Deus permite chegar em nossas vidas. E a cruz do cristão pode vir de várias maneiras. Por exemplo, através de circunstâncias difíceis que nós enfrentamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, preste atenção no que Paulo disse. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Já pensou, irmãos? Paulo: Deus, eu estou desesperado. Eu não vejo saída, eu vou morrer. Circunstâncias difíceis, muito difíceis. Deus às vezes permite que nós passemos por ela. Quem já ouviu falar em John Bunyan, um cristão muito famoso na história da igreja? Ele escreveu um livro chamado O Peregrino. É um clássico de todos os tempos.
Esse irmão foi preso muitas vezes porque pregava sem a permissão do governo. Na época dele, para pregar na rua, você tinha que ter uma permissão escrita do governo. E era proibido pregar sem essa permissão. E ele pregava e ele era preso. Sua família era pobre, ele tinha uma filhinha pequena cega. E as autoridades falavam com John Bunyan: tem misericórdia da sua família, ela precisa de você. Se você prometer não pregar mais, nós vamos soltar você. Sabe o que ele respondia? Se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou pregando. Olha, ele era um homem pobre, irmãos. Ele tinha uma filha cega, uma filhinha. Imagina ele na prisão. Quem que ia sustentar a família dele? Mas por causa do amor a Cristo, da responsabilidade que ele tinha, ele levava essa pesada cruz. Enfermidades, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 13, Paulo dizendo: e vós sabeis, ó Gálatas, que vos preguei o evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo, quando ele pregou o evangelho aos Gálatas, ele estava doente, irmãos. Também ele recomenda a Timóteo, seu discípulo, 1 Timóteo 5,23, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Abrindo parênteses aqui da teologia da prosperidade. Que isso, Paulo? Por que você não ora com imposição de mão sobre Timóteo e cura ele? Uai, Paulo, você não tem fé para se curar a si mesmo? Irmãos, a teologia da prosperidade é uma coisa tão fora do evangelho que é inacreditável. Então, irmãos, algumas vezes nós precisamos passar por enfermidades. Spurgeon, novamente, quero citar ele, o famoso pregador do século XIX, ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Irmãos, ele sofria de uma depressão profunda e naquela época não tinha os remédios que hoje nós temos, não. Algumas vezes os auxiliares dele tiravam ele da cama e levavam ele arrastado até o púlpito para ele pregar. De tão profunda depressão que ele sofria. É brincadeira. Quem já teve depressão aqui sabe que o negócio não é fichinha, não. Enfermidades, irmãos. Às vezes, esse é o fardo que o Senhor nos permite levar. Calúnia. João 8,48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram a Jesus: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? Já pensou, irmãos? Eles estavam falando que Jesus tinha demônio. Isso é calúnia. Mateus 12,24. Mas os fariseus murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Eles caluniavam a Jesus, falavam: olha, é o capetão que está dentro de você aí, e é por causa do poder do capetão que você expulsa os capetas menores. Já pensou, irmãos? Difícil, né? Calúnia. Existia um irmão na Idade Média muito piedoso. Ele vivia para ajudar os pobres, os necessitados, para cuidar dos enfermos. E essa era a vida dele. Ele tinha dedicado a vida a Deus. Um dia chega uma prostituta com um filho. Isso aí é uma história real, irmãos. O filho nos braços. Eis aqui o fruto do teu pecado. E a cidade, quando ficou sabendo daquilo, mas o cara caiu em desgraça. Como que fosse um hipócrita, né? Ah, você é de Deus, foi no prostíbulo. Deus falou para esse irmão: você não vai se defender. Você vai cuidar dessa criança como se fosse o seu filho. Essa prostituta, ela saiu da cidade. 15 anos depois ela voltou e aí ela confessou: não, o filho não é dele. Eu aqui eu não sabia para quem eu deveria entregar o meu filho para cuidar, porque eu não tinha condições de cuidar, então eu entreguei para esse homem. E aí Deus levantou esse irmão de uma maneira tremenda. Já pensou você ser caluniado? Pobreza. Filipenses 4,11, Paulo falando: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. E aí ele completa dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo passou fome. Ele teve falta do mantimento diário em algumas vezes. Olha, eu tenho experiência em tudo. Tanto de ser honrado como humilhado, tanto de ter abundância como passar fome. E aí ele disse: nenhuma dessas circunstâncias me derrubou. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu fui exaltado, eu não fiquei soberbo. E quando eu fui humilhado, eu não desisti da caminhada.
Irmãos, quantos irmãos e irmãs em Cristo lutam com essa realidade financeira diariamente? Às vezes isso é uma cruz, você não teve oportunidade de receber uma formação, você não tem uma capacidade intelectual ou uma experiência em alguma área. Luta financeira, luta, 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 luta. Irmãos, isso às vezes é a cruz que Deus permite sobre a nossa vida. E nós precisamos, assim como Paulo, ter experiência nessas coisas e não ser vencido por elas. E dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Outro exemplo de cruz, irmãos, discriminação social, econômica, racial. João 1,46, Filipe dizendo a Natanael que tinha encontrado o Messias, Jesus o Nazareno. Olha o que Natanael respondeu. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? De Nazaré, você está falando que o Messias, ele é um nazareno. Irmãos, Nazaré, Galiléia, é mais ou menos como se fosse o Nordeste hoje em dia, só fazendo uma comparação. Pode vir alguma coisa boa daquele lugar lá? Discriminação social, irmãos. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Esse aí é o Messias? Ele é um carpinteiro. Discriminação, irmãos. Quantos profetas do Antigo Testamento foram homens simples, chamados de trás da junta dos bois, como Eliseu, ou então colhedor de figo silvestre, como Amós? Pessoas simples. No Novo Testamento, os apóstolos, alguns eram rudes pescadores, irmãos. Outros cobradores de impostos, uma profissão que era discriminada terrivelmente no meio dos judeus. Então, irmãos, a cruz pode nos alcançar de várias formas. Está muito pesado? Podemos continuar? Também, irmãos, não pensemos que as cruzes que iremos enfrentar virão apenas deste mundo que jaz no maligno. Sim, a fonte da maioria das nossas cruzes virá do mundo, mas elas também podem vir de dentro da igreja. Vou contar algumas experiências minhas. Lembre-se, Jesus foi rejeitado, perseguido e condenado pelo sistema religioso vigente, pelos religiosos da época, por aqueles que diziam servir o Deus único e verdadeiro. Ele foi perseguido pelos religiosos, irmãos. E no final da sua vida, próximo de concluir o seu ministério aqui na terra, ele foi abandonado por todos os seus discípulos e traído com um beijo por um deles. Irmãos, na medida em que nós seguimos a Jesus em todo o caminho, Deus pode nos permitir passar pelas mesmas experiências que o nosso mestre passou. É fácil sofrer quando vem de fora. Agora, quando a cruz, quando a humilhação vem de dentro da igreja, dos próprios irmãos e irmãs, do sistema religioso, nossa, irmãos, isso é muito doloroso. Muito doloroso. Não só Jesus, Paulo, da mesma forma que aconteceu com Jesus, no final do seu ministério, quando ele escreveu para Timóteo, a sua última epístola, 2 Timóteo, ele disse, capítulo 1, versículo 15, está ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram. Irmãos, Paulo passou anos ali na região chamada Ásia Menor, nas cidades de Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, Éfeso, Troade. Ele diz, todos os da Ásia me abandonaram. Brincadeira. 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa diante do tribunal de César, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Cada um estava procurando sobreviver, porque a perseguição estava terrível. Ninguém se levantou para defender Paulo. Ninguém. Como Cristo, abandonado pelos discípulos, abandonado por aqueles os quais ele deu a sua vida. Irmãos, até agora eu tenho usado alguns exemplos da Bíblia e citado alguns irmãos na história da igreja, mas eu quero falar de algumas experiências minhas com a cruz, esses quase 40 anos de vida cristã. Eu era um novo convertido, contando algumas experiências. E teve o casamento de um irmão em Cristo. Eu fui no casamento, teve a cerimônia, depois aquela fila para cumprimentar, e depois que os irmãos cumprimentavam os noivos, iam para um canto conversar, e eu fui, cumprimentei e fui lá para o meio desses irmãos, e tinha um irmão muito gozador, que gostava de pregar peça nos outros. E eu recém-convertido, falei assim, gente, a igreja é um lugar seguro, ninguém vai
Ele chegou para mim e disse, André, não te deram o convite da churrascaria? O noivo não te deu o convite da churrascaria? Eu falei, não. Pai, então vai lá e pega com ele, porque ele está dando o convite para ir na churrascaria depois. E eu fui, irmão. Só que no meio do caminho, eu falei assim, não, se ele não deu o convite a mim, é porque ele não tem para todo mundo. Eu não cheguei, graças a Deus, não cheguei lá nele. E eu voltei no meio do caminho. Já era tarde. Simão estava me gozando e contava para um, e ria, e contava para outro, o outro ria. Deus me falou assim, você é homem, André, você vai ser o último a sair dessa festa. Você vai aguentar toda a zombaria. Porque eu estava louco para ir embora, que vergonha, irmãos. A Bíblia diz, né, o provérbio diz, né, o simples dá crédito a toda palavra. Irmãos, eu era um novo convertido, podia ter escandalizado, podia ter saído da igreja com essa brincadeira de mau gosto de um irmão. Deus falou assim, André, falou do meu espírito, você vai tomar esse cálice até a última gota. Você vai ser o último a sair dessa festa. Aguenta firme. Porque eu aguentei ali na cruz. Você fica quietinho aí, não vai embora não. Irmãos, eu fui o último a sair daquela festa. Semana seguinte, não queria ir na igreja. Você vai na igreja, André. E você vai cumprimentar esse irmão. Você vai como se nada tivesse acontecido. Você vai perdoar e vai lá e cumprimenta esse irmão. Difícil. Dentro da igreja, irmãos. Não se faz isso, não. Não se faz isso. Agora é engraçado, né? Mas imagina você estar na minha pele. Fiquei nesse lugar onde eu converti por 10 anos. Eu era a pessoa mais frequente na igreja. Eu era solteiro. Eu tinha culto de domingo de manhã e de noite. Tinha reunião de oração na quarta e tinha grupo de jovens no sábado. Eu estava em tudo. Porque eu o único convertido da minha família, né? E eu tinha uma necessidade da igreja tremenda. Até hoje continuo tendo. E aí, depois de 10 anos, houve muito problema naquele lugar. Eu não sei se os irmãos sabem o que é espírito de confusão. Qualquer coisa que você fala dá problema. Se você já experimentou uma circunstância dessa. Estava muito difícil. Eu falei, não, eu vou embora. E eu não. Se eu falasse que eu ia embora, isso ia gerar mais confusão, irmãos, do meu lado. Eu falei assim, vou me retirar em silêncio. Deixei de ir, não avisei ninguém. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém me ligou para saber se eu estava vivo, se eu precisava de ajuda, se eu estava com alguma necessidade. E eu comecei a duvidar daquilo. Eu falei, Deus, esse negócio de amor fraternal, isso é mentira, isso é uma piada. Eu comecei a ficar magoado, irmãos. Eu era a pessoa mais frequente da igreja nos 10 anos que eu estive lá. Ninguém me ligou para saber se eu estava vivo. Eu comecei a ficar magoado. A situação era tão fora do comum, eu era líder de jovens nessa época. Tão fora do comum que a mágoa começou a crescer. Deus me disse o seguinte, André, eu estou fazendo isso. Eu estou deixando você no deserto. Não fica magoado com os irmãos, não, porque sou eu que estou fazendo isso com você. Eu estou impedindo as pessoas de ligarem para você. Eu estou te colocando no deserto. Fica quietinho aí. E não deixa a mágoa entrar no seu coração, não. Tá bom, sei. 4 meses, 5 meses, aí eu tive um dia eu fui no hospital, tive um desarranjo intestinal. Um único irmão me visitou em casa quando eu fui no hospital. Fora isso, eu lembro que nessa época, irmãos, eu estava com tanta solidão na minha vida que um irmão em Cristo me convidou, uma pessoa simples, para comer umas pizzazinhas assim pequenininha na casa dele. O único convite que eu tive, eu acho que num ano que eu saí, eu fui lá com toda a alegria, esse irmão me recebeu. Nossa, aquilo foi um oásis. E eu lembro de eu estar comendo aquela pizzazinha assim, e as lágrimas caindo. O irmão falou assim, nossa André, o que está acontecendo? Eu falei assim, não irmão, você não sabe
o que esse convite está representando para mim. Você não sabe. Isso aqui é um oásis para mim no meio do meu deserto. Muito bem. Saí de lá, fui para um outro lugar. Reuni 25 anos nesse outro lugar. E algumas experiências, irmãos. Eu era um dos presbíteros, tinha a pessoa que fundou o ministério, depois entrou um segundo irmão, cheio dos dons do Espírito Santo, falava em línguas, interpretava em línguas, orava, as pessoas eram curadas e tudo, e eu entrei por último. E um dia, aí chega uma pessoa na igreja, um profeta, e esse irmão que tinha esses dons do Espírito, gostou e aproximou. Um dia, na reunião do presbitério, esse irmão, esse presbítero, né? Ele chegou assim e falou: olha, o fulano de tal diz que tem um satanista infiltrado no presbitério. Eu falei, e sobrou para mim. Porque um é o cheio do Espírito Santo. O outro é o que fundou o ministério. Sobrou para mim. Irmão, isso não é brincadeira não, irmão. Isso aconteceu. Eu fiquei chateado, eu fiquei abalado com aquilo. Aí o Espírito Santo me lembrou um versículo. Jesus dizendo, se ao dono da casa chamar o Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. Ai, irmãos, esse versículo me consolou. Se a Cristo chamaram, olha, o capetão está aí dentro de você, Jesus falou, olha, André, isso aí é fichinha. Fica tranquilo. Agora, o mais engraçado é que depois de um tempo, essa pessoa que chegou, esse profeta que chegou lá, ele revelou quem que era o satanista. Era o irmão que deu a notícia no presbitério. Falei, era você então. Irmãos, eu estou rindo, mas imagina, tem um satanista infiltrado no ministério. Sobrou para mim. Calúnia, irmão. Calúnia. Difícil, irmãos. E, finalmente, depois de todos esses anos, eu tive 14 anos em tempo integral, recebendo salário, trabalhando na igreja, e até que sugeriram esse líder, esse que fundou lá o trabalho, ele fez uma insinuação que eu estava ali por causa de dinheiro. Eu falei, não, agora acabou. Se o meu líder está achando que eu estou aqui por causa de dinheiro, é a hora de, aqui ó, não sou mais presbítero, está aqui as minhas, vou voltar para a minha área profissional. Irmãos, eu estava 14 anos fora da minha área profissional. Precisei voltar com 53 anos de idade. Eu sempre tinha recebido salário no final do mês, sempre tinha sido empregado em empresas e ali, também na igreja, aos 53 anos, eu falei, e agora, Deus? O que eu vou fazer da minha vida? Comecei a rodar de Uber, irmãos. Um ano e meio rodando de Uber. Enquanto isso, fui para São Paulo, fiz uma capacitação e voltei. E graças a Deus, depois de um tempo, parei com o Uber. E pela graça de Deus, irmãos, eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Irmãos, nenhuma dessas circunstâncias me destruiu, mas todas elas cooperaram com o meu crescimento espiritual. Na época eu não entendia, não. Mas agora, olhando para trás, Deus permitiu aquelas cruzes na minha vida, irmão. E eu só estou citando exemplo aqui de dentro da igreja. De dentro da igreja. Podia citar muito mais coisas, mas vou parar por aqui, senão... Irmãos, eu não sei o que tem à minha frente, mas de uma coisa eu sei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei o que Deus tem preparado aí para mim, mas eu sei que Ele é por mim, que eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me ama de uma maneira... Eu nunca duvidei do amor de Deus para comigo. Não vou falar outras coisas que aconteceram comigo, porque senão vai ficar aqui um rosário de lamentações, né?
Irmãos, todos esses tipos de circunstâncias, sofrimentos, injustiças, perseguições e provações estão incluídas no convite de Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Está incluído, irmãos, no chamado? A nossa cruz, as dificuldades que chegam às nossas vidas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar magoados, nós vamos chutar o balde, nós vamos abandonar a vida cristã, nós vamos culpar aqueles irmãos ou aquele outro grupo e falar, eu sou injustiçado. Não, irmão. Aceita o jugo, aceita a cruz, leva a sua cruz e continua seguindo ao Senhor. Perdoa, esquece, porque, irmãos, o que aconteceu com nós é fichinha diante daquilo que Cristo passou, daquilo que ele viveu, daquilo que ele sofreu, não só na cruz, mas durante todo o seu ministério. Muito bem. Mas eu não quero concluir essa ministração sobre a cruz do cristão com um tom de pesar, derrota, desânimo, não. Pelo contrário, eu quero mostrar que Deus tem um propósito mais elevado e maravilhoso em todas as nossas aflições. Sim, nós experimentaremos a morte de muitas maneiras através das cruzes da nossa vida, mas louvado seja Deus. A história de Jesus não acabou na cruz, ela não acabou na morte, mas ela foi além e alcançou a ressurreição, a vitória final e definitiva sobre a morte, a vida eterna e abundante. Irmãos, Deus não é um sádico. Ele não quer ver e não gosta de ver você sofrendo à toa. Não, ele tem um propósito nessas coisas, de te aperfeiçoar, de te moldar a imagem do Filho de Deus. Deus é um Deus tremendo. Ele é um Deus de propósitos. Ele sempre tem em vista um objetivo maior quando ele permite sofrimento em nossas vidas. Eu queria terminar dessa maneira. Quais são os benefícios resultados quando tomamos a nossa cruz e seguimos a Cristo? Em primeiro lugar, a cruz nos leva para mais perto de Deus. A cruz nos leva para mais perto de Deus. Irmãos, muitas vezes a nossa vida está tão boa que nós não sentimos necessidade de buscar a Deus, não é mesmo? De buscar a presença dele com intensidade, está tudo tão bom. Ah, mas deixa vir uma dificuldade, deixa vir uma tribulação. Nós corremos para os pés da cruz, para os pés de Jesus. Não é verdade? Sim, Deus ele quer nos atrair para ele mais pelo amor do que pela dor. Mas a cruz nos relembra que a nossa casa não é aqui nesse mundo. E, irmão, se esse fosse o único objetivo das tribulações, já valeria a pena nos aproximar mais de Deus. Vem uma dificuldade, você vai para os pés do Senhor. Ô, irmãos, que bênção! Que bênção! Se fosse só isso, já valia a pena. Mas Deus tem mais coisas. Segundo lugar, a cruz nos capacita a consolarmos a outros que estão passando pelas mesmas dores que nós passamos. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. É Ele, Deus, Paulo dizendo, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Vou repetir. É Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que nós também possamos consolar a outros com a mesma consolação que nós temos recebido de Deus. Querido, para você ser usado por Deus para consolar a outros, você precisa ter passado pela mesma tribulação que aquele irmão está passando e receber o consolo de Deus, porque aí você vai ter alguma coisa para dar. Vou dar um exemplo aqui. Se você nunca passou fome, você vê um pedinte, dá de comer. Se você nunca passou fome, você fala, o que é isso? O cara está mentindo. Agora, se você já passou fome na sua vida, você tira a sua camisa, você dá qualquer coisa, porque você sabe o que é aquilo. Então, irmãos, a cruz nos capacita a consolar outros que estão passando pelas mesmas coisas que nós passamos. E como nós recebemos a consolação de Deus, então essa consolação nós podemos passar para outras pessoas. Terceiro lugar, a cruz produz frutificação no ministério.
João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 15, 2, todo ramo que estando em mim dá fruto, o Pai o limpa para que produza mais fruto ainda. Você sabe, uma videira, para ela dar muito fruto depois de uma safra, tem que vir lá o agricultor e cortar aqui, cortar ali, coitada da videira. Ela recebe tesoura para todo lado. Porque aí, então, ela vai novamente gerar aqueles ramos e vai gerar mais frutos. Irmãos, assim é conosco. Se você está dando fruto para a glória de Deus, Deus vai te podar para que você dê mais fruto ainda. É assim na natureza, é assim também na nossa vida cristã, irmãos. Você sabe que as pessoas que Deus mais usa são aquelas que mais sofreram e mais passaram dificuldades? Essas são as pessoas que Deus pode usar para abençoar muitos outros. E você sabe por que Paulo foi tão usado por Deus, irmãos? 2 Coríntios, ele abre o coração, capítulo 11. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Ele está aqui listando as dificuldades pelas quais ele passou na vida dele. Irmãos, nós não podemos reclamar não, viu? Nós estamos muito longe disso aqui. Muito longe disso aqui. E Deus usou esse homem para escrever 1/4 do Novo Testamento. Mas a cruz precisou operar na vida dele profundamente. Como eu disse, a ponto dele dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Nessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Você quer frutificar? A cruz precisa operar morte em você para que Cristo cresça e outros sejam abençoados. 4º ponto. A cruz nos mantém humildes, nos guarda da soberba. Paulo também falando. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Deus me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, o orgulho é um veneno mortal para os filhos de Deus, principalmente para os ministros do Evangelho. Imagine se Paulo, o homem espiritual que ele foi, precisou desse espinho na carne para não se exaltar, irmão. Imagina nós. Deus nos abençoa um pouquinho, a gente já acha que é o máximo, que fez e aconteceu. Ai, irmãos, cuidado com Deus te usar. Porque se você deixar o orgulho entrar no seu coração, a queda está logo ali. Então Deus permite a cruz, o sofrimento, para te manter bem humildezinho, bem pequenininho, para você não achar que você é alguma coisa. É a cruz de Cristo na vida do cristão. 5º lugar, a cruz confirma e purifica a nossa fé. 1 Pedro 1, estou terminando, viu? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na manifestação do nosso Senhor. Irmãos, quando nós passamos por dificuldades, a nossa fé é provada. Será que você vai crer ou não crer em Deus? Será que você vai permanecer firme ou vai chutar o balde, abandonar? Mas quando nós somos provados e aprovados,
Então a nossa fé se torna mais forte, mais pura, muito mais preciosa do que o ouro depurado pelo fogo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. As tribulações, elas purificam, refinam, fortalecem a nossa fé. Você sai mais forte depois do que antes da tribulação. Sexto lugar, irmãos, a cruz nos ensina a obedecer a Deus. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Está cansativo? Posso continuar? Mais 5 minutos, prometo que eu termino. A cruz nos ensina a obedecer a Deus, Hebreus 5, 7. Preste atenção nesses versículos, irmãos. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Agora preste atenção. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmãos, para mim esse é um dos versículos mais impressionantes de toda a Bíblia. Aqui diz que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Mas espera aí, será que Jesus era desobediente? Não. Sabe por que ele aprendeu a obediência? Porque ele sempre esteve no trono, ele nunca precisou obedecer a ninguém. Ele mandava e as coisas se criavam. Ele ordenava, ele estava no trono do universo, não tinha ninguém acima dele. Só que quando Cristo veio a esse mundo, ele precisou aprender a ser obediente. Porque ele nunca antes tinha precisado obedecer a ninguém. Ele era o Altíssimo. Então Jesus, ele aprendeu a obedecer, não porque ele era desobediente, é porque nunca tinha precisado obedecer a ninguém, toda a eternidade. Como que ele aprendeu a obediência? Pelas coisas que sofreu. E ele foi aperfeiçoado. Irmãos, eu não consigo entender isso não. Como é que Deus pode ser aperfeiçoado? Mas é o que a Escritura diz, ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Irmãos, ele aprendeu a obedecer, se ele aprendeu a obediência por causa das coisas, quanto mais nós, irmãos. Somos pecadores, somos rebeldes, somos desobedientes. Às vezes nós erramos, e aí Deus permite que nós colhemos um pouquinho daquilo que nós plantamos, aí nós aprendemos, Deus, isso nunca mais eu vou fazer. Então, algumas vezes nós aprendemos a obediência pelas coisas que nós sofremos. Olha, André, lembra de quando aconteceu aquilo com você? O que é que acontece? Não, Senhor. Eu vou ser obediente. Eu não quero passar por aquilo novamente. Então, o sofrimento nos ajuda a aprender a sermos obedientes. Sétimo e último lugar, a cruz nos faz conhecer o poder da ressurreição. Sim, Jesus falou muitas vezes em sua vida terrena da cruz que ele iria enfrentar e da morte que ele ia sofrer. Mas sempre que Jesus se referia à sua morte, ele logo a seguir falava também da sua ressurreição. Mateus 17, 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E a Escritura diz que parece que os ouvidos dos discípulos estavam fechados em relação a isso. Jesus falou da sua morte, os discípulos só ouviam a morte, mas ele sempre falava, eu vou ressuscitar depois. Ninguém prestava atenção nessa parte. Marcos 10, 33. Eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, condená-lo-ão à morte, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Irmãos, nós só podemos conhecer o poder da ressurreição na prática só se nós conhecermos a morte.
Porque o objetivo de Deus não é nos deixar na morte, não é nos deixar no sofrimento. É nos levar além, como Cristo foi além, nos dar a vida de ressurreição. Você passa para que a tribulação, você morre através daquilo. E Deus então te levanta como dos mortos. E a vida de ressurreição ela não pode ser mais tocada pela morte. É uma vida vitoriosa. Nunca mais aquilo pode te abater. Porque você ressuscitou. Deixa eu contar só mais uma experiência minha. Eu tenho certeza que vai encaixar para várias pessoas aqui. Desde pequeno, meus pais separados, antes mesmo de converter, eu pedi a Deus assim, Deus, eu não quero ser rico, eu não quero ser famoso, eu quero ter uma família feliz. Porque eu sei o que é uma família destruída pelo alcoolismo. Antes de converter, eu fazia essa oração. Eu devia ter pedido mais, eu acho, na época, né? Deus, não só uma família feliz, mas eu quero ter. Bem, converti e quando eu converti eu estava namorando uma menina que não era cristã, namoro com impureza, e Deus falou, pode entregar no altar. Deus, não, Senhor. Pode entregar. Não aceito isso, não. Tá bom, Senhor. Entreguei, rompi o relacionamento. A menina, acho que é a menina que eu mais gostei na minha vida. Quando eu converti, Deus me pediu para colocá-la no altar, coloquei. Aí, reunindo com os irmãos, tinha uma menina, uma irmã que eu apreciava ela. Ela era uma pessoa espiritual, não era nada de bonita, assim, espetacular, mas eu gostava do jeito dessa menina. E eu acabei me apaixonando por ela. E eu fui tentar me aproximar, Ela me deu um não. Ela não tinha namorado, não, gente. Mas ela me deu um não tão redondo. Nossa, mas eu chorei. Passou um tempo. Outra vez, eu envolvido emocionalmente com ela. A mesma pessoa. Aí, falei, Deus, quem sabe agora? Não. Passou um tempo, outra vez. Irmão, a emoção da gente é muito rebelde, irmãos. As nossas emoções são muito rebeldes. Novamente eu me envolvi emocionalmente com essa menina. Aí ela arrumou um namorado. Ela nunca tinha arrumado um namorado. Aí eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, tá entregue. Tá entregue. E eu, pela fé, eu recebo a graça do Senhor para que eu possa cumprimentar esse rapaz, que é irmão em Cristo também, tratar os dois bem. Irmãos, eu morri com aquilo. Passou 3 meses eu conheci minha esposa. Tenho 30 anos de casado com ela. Ela é uma bênção na minha vida, irmãos. Nunca mais eu tive problema emocional, sentimental nessa área. Deus me deu algo em ressurreição. Nunca mais esse tipo de sentimento selvagem do meu sentimento, das minhas caras, nunca mais isso me afligiu. Deus me deu ressurreição nessa área. E olha, nesses 30 anos de casamento, irmãos, eu me lembro muito claramente, 3 vezes eu me apaixonei pela minha esposa, pela mesma pessoa. 3 vezes, engraçado, né? Ressurreição, irmãos, você só pode experimentar o poder da ressurreição quando você passa pela morte. Porque o objetivo de Deus não é te deixar na sepultura, é te ressuscitar para que aquela área da sua vida seja poderosa nas mãos de Deus. Irmãos, nenhum de nós gosta de sofrer. A nossa carne rejeita a cruz com todas as forças. Mas se nós aceitarmos o jugo de Jesus, tomarmos a nossa cruz dia a dia e seguirmos a Ele, todos esses benefícios serão produzidos em nossa vida. Mais frutificação, poder para consolar outros, vida de ressurreição, humildade. Irmãos, porque o nosso Deus é um Deus de propósitos. E aquele que começou em nós uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O final não é a cruz, o final é a ressurreição e o trono. Então, como Pedro diz, no tempo presente,
no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E finalmente eu quero terminar, irmão, citando uma ilustração, um versículo que eu li no início da minha palavra. Apocalipse 21, 21. Você sabe da Nova Jerusalém, que coisa espetacular, maravilhosa, gloriosa, eterna. Nessa cidade, as portas, que são 12, são formadas por 12 pérolas. Apocalipse 21, 21. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. O que significa isso, irmãos? A Nova Jerusalém, as portas são pérolas. O que significa isso, irmãos? Você sabe como é que uma pérola é formada? A pérola é formada dentro de moluscos, como as ostras. Quando um objeto estranho, como um grão de areia, entra dentro dela e se aloja entre o manto e a concha. Para se proteger daquele incômodo, daquela irritação, a ostra, então, os moluscos, eles começam a secretar um néctar, que é uma substância calcária e brilhante, formando camadas sobre camadas sobre camada desse grão de areia que caiu ali, aquele negócio está incomodando. E é assim que a pérola é formada. Irmãos, essa ostra pode ser comparada à nossa vida. Nós somos feios, nós não somos bonitos, assim, espiritualmente falando. E o grão de areia, nós podemos então ser comparados à ostra e o grão de areia com as tribulações que caem dentro de nós. E com o tempo, a graça de Deus sobre as tribulações, Deus fornecendo graça, mais graça, mais graça, vai construindo algo dentro de nós que é glorioso e eterno. Uma pérola dentro de nós para a glória de Deus. Ou seja, irmãos, a entrada para a Nova Jerusalém é provida e possibilitada somente através da graça derramada vez e outra sobre os sofrimentos dos filhos de Deus. É no sofrimento que Deus derrama a graça. E aquilo que é um sofrimento no início, daqui a pouco se torna algo precioso, eterno. E ninguém vai poder entrar na Nova Jerusalém se não passar por esse mesmo processo da ostra. Dificuldade sobre a vida, Deus me concede a tua graça. Deus, a tua graça. Deus, a tua graça. E a graça de Deus vai suprindo e vai formando algo, irmão, que é maravilhoso, que é eterno, que é glorioso, através das tribulações da nossa vida. Se não fosse o grão de areia, aquela dificuldade, não teria pérola. Se não é a cruz em nossas vidas, irmãos, não tem nada glorioso o qual Deus pode operar em nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos ensine a aceitar e levar a sua cruz dia a dia, e nos conceda a sua graça. Irmãos, desculpa, eu estendi muito meu tempo. Não era para ser tanto. Podemos orar? Senhor Deus, obrigado. Obrigado por esse grãozinho de areia da nossa cruz diária, que é colocada na nossa vida e que através dela nós podemos crescer. E obrigado por nos lembrar, Pai, que esse grãozinho de areia é leve e momentâneo, como o Senhor disse. Mas ele produz para nós um peso de glória eterna. Amém. E é nisso que nós focamos o nosso olhar, o nosso coração, na ressurreição que nós focamos as nossas forças, Pai. Porque aqui parece muito difícil e às vezes insuportável, mas a tua graça nos basta. Obrigado pela tua cruz, obrigado pelo ensinamento, pela vida do André, por tudo que o Senhor falou conosco através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém.